Estes são tempos difíceis para a mulher cristã. Temos possibilidades maiores do que nossas mães tiveram. Temos liberdades que nossas mães nunca experimentaram. Hoje, nós podemos fazer escolhas que não foram opções para as mulheres de outras épocas. Os anos à nossa frente podem ser emocionantes ou aterrorizantes. Podemos escolher, mas cada escolha, ela traz riscos. Como mulheres, nós vivenciamos hoje o que os historiadores chamam de mudança de paradigma. Uma época em que antigas convicções e atitudes estão sendo forçosamente desafiadas por novas crenças e novas condutas. Mas quais dessas crenças e atitudes estão firmemente ancoradas na palavra de Deus? E quais delas são apenas produtos de nossas tradições? Nós precisamos reexaminá-las à luz da participação das mulheres na vida conjugal e familiar, de educação, de trabalho e crescimento pessoal. Olá pessoal, eu sou Losane Winter, uma das elas do podcast Deus Ouve Elas, de Ministérios Pão Diário. E eu estou dando uma passadinha aqui para compartilhar com vocês sobre a minha experiência de participar dessa primeira temporada desse podcast. Quando eu fui convidada a participar, a princípio eu fiquei meio em dúvida, assim pela questão de inexperiência em relação a isso, também por estar assim com pessoas mais jovens e etc e tal, também por causa da minha idade, né? Como eu já disse várias vezes em alguns episódios, eu sou a avó da equipe. Mas assim, à medida que a gente foi convivendo, principalmente depois desse tempo de pandemia, trabalhando praticamente 2 anos em home office, estar junto novamente foi algo assim muito precioso. E à medida que a gente se reunia para as pautas ou para as gravações, um elo maior foi criado entre nós. Não só esse de sermos colegas de trabalho, mas de sermos praticamente meio que um grupo pequeno, onde a gente podia compartilhar das coisas que particularmente eu mais amo, que é falar da palavra de Deus e também compartilhar das experiências que Ele tem me propiciado ao longo da minha história. Então foi algo assim bem recompensador, eu diria, poder fazer parte desse projeto e ao mesmo tempo uma alegria também poder estender a nossa conversa entre 4 para muitas mais, né, das quais assim a gente é muito grato por você fazer parte. E falando, né, já que essa nossa primeira temporada foi sobre oração, então dentro dessa caminhada, o que realmente acrescentou dentro daquilo que eu já conhecia, dentro daquilo que de certa forma já era a minha prática? O compartilhar junto ali trouxe algo muito interessante. Primeiro, né, de algo que a gente abordou desde o primeiro episódio, que a oração é relacionamento com Deus, mas também acaba sendo um relacionamento com aquelas pessoas que Deus traz para junto de nós, porque ao participar da vida dessas pessoas, nós também acabamos nessa troca ajudando umas às outras e também podendo colocar as dificuldades ou as alegrias e gratidão diante de Deus também. Então a gente pode ver que quando a gente fala de relacionamento, ele acaba sendo um relacionamento vertical, primeiramente com Deus, e na sequência com o nosso horizontal, que são com a nossa família, que Deus nos concede aqui na terra a partir de Cristo Jesus. Então foi muito legal. E uma das coisas que começou a me falar mais alto desde o primeiro episódio foi exatamente coisa que a gente já sabe desde que a gente começa a frequentar a igreja, ler a Bíblia e etc e tal, que esse conceito, essa verdade de que nós temos acesso ao Deus do universo.
Eu acredito que ter consciência disso é algo assim tremendo e que faz uma grande diferença, principalmente nesses tempos que a gente está vivenciando, e realmente saber que o Deus do universo, ele se inclina para me ouvir à medida que o meu coração clama a Ele, clama pela presença dEle, clama pela ajuda dEle. Então, foi algo assim fantástico que a gente pôde partilhar junto do crescimento, da construção dessa conceituação, mas o mais legal de tudo isso é que a gente não só construiu a questão do conceito ou dessa troca, mas durante esse tempo a gente pôde experimentar algumas respostas também daquilo que a gente tinha colocado diante de Deus juntas e também de maneira individual. E é muito legal quando a gente pôde partir também, trabalhando esses episódios, tomando exemplos bíblicos de mulheres que tiveram as suas respostas de oração respondidas, mas também um aspecto legal é que o como que a oração não é uma receita, porque dentro daquilo que a gente viu juntos, cada pessoa se colocava diante de Deus dentro daquilo que lhe era peculiar, daquilo que ela desenvolveu em termos do relacionamento com Deus durante a sua jornada. Então isso é muito legal, saber que Deus fala a nossa língua, independentemente de qual seja ela. Deus fala a nossa língua, porque é o nosso coração que se expressa a Ele. Então isso é muito bacana e isso é muito legal. E tá esse tempo junto com as elas, aí a Lana, a Cat, a Jéssica, foi muito enriquecedor nessa jornada de oração e também de missão, que é tornar a palavra de Deus conhecida àqueles que nos ouvem. Então foi muito gratificante poder participar desse tempo aí com todas elas. E como a gente está aí no final do ano, uau, como esse ano passou rápido, não é mesmo? A gente aproveita, eu pessoalmente aproveito para desejar a você um Feliz Natal. Por quê? Porque Natal não é circunstâncias, Natal não é presente, não é uma casa repleta de coisas que nós gostaríamos, muitas vezes. Mas Natal é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, que você, nesse Natal, né, possa ser abençoado, melhor dizendo, por essa presença. Então, celebre o Natal, celebre a vida, celebre Jesus. Deus te abençoe. Eu sou Losane Winter. E assim que nós começamos o nosso episódio especial do Deus Vê Elas, nesse finzinho de temporada do nosso podcast, nós quisemos fazer esse vídeo, na verdade esse episódio em vídeo especial para vocês mesmo, para a gente ter um conteúdo diferente, vocês conhecerem nossas carinhas e se habituarem um pouquinho mais conosco. E nós já tivemos uma temporada inteira, nós falamos sobre Esther, sobre Ana, sobre Maria, sobre Sara e Rebeca, e nós hoje temos uma continuidade aí que a Losane vai explicar pra gente daqui a pouquinho, mas continue conosco, porque nós temos muita coisa boa hoje para você. Então, gente, seja muito bem-vinda. Nós queremos já agradecer a sua participação conosco até aqui, por ter nos acompanhado durante esse período que nós temos no Deus Ouve, Deus Me Ouve, Deus Nos Ouve, né? E hoje, então, nesse episódio especial, então, nós vamos falar um pouco do Deus nos vê, me vê e Deus vê elas, né? E hoje nós vamos pegar um pouco um gancho daquilo que nós falamos no episódio anterior, de uma situação sobre o personagem que Sara criou, né? Devido àquilo que a gente conversou, de que ela meio que meteu os pés pelas mãos, se adiantou, querendo dar uma mãozinha na promessa que Deus havia feito a Abraão, que lhe daria um filho. E daí a história, né, a narrativa bíblica diz, então, que a Sara vai e se antecipa, né? A gente pode ver isso
lá no capítulo 15, desculpe, 15 não, no capítulo 16 de Gênesis, o que ela faz, né? Que até então era Sarai, depois ela tem o nome trocado para Sara, e ela então entrega a sua serva egípcia, Agar, se vocês se recordam disso, dessa história, para que então, na cabeça dela, ela teria um filho junto com Abraão a partir da sua serva, porque o que acontecia, né, nos tempos bíblicos, nas sociedades e culturas mais remotas, quer dizer, até hoje a gente pode encontrar isso ainda, né? E algumas pessoas veem outros como propriedades. Então, tudo aquilo que pertence ao servo, ao escravo, acaba sendo dele. Então, Sara vai lá e acaba acreditando que realmente, através de Agar, ela teria esse filho prometido por Deus com Abraão. Só que aí aconteceu, né? Uma coisa interessante aqui é que Abraão cede, eu não sei que tipo de pressão, né? De repente Sara fez lá, Abraão cede ao apelo de Sarai até então, e Agar vai lá, engravida. E o que acontece então? Agar vai, e a partir do momento em que ela engravida, ela começa a desprezar a sua senhora. Ela começa a desprezar a Sara. E daí uma coisa muito interessante é que ela vai e reclama com Abraão, que a Agar, ela criou o problema, Sara criou a situação, e vai lá e reclama com Abraão. Olha só o que está acontecendo, agora que ela engravidou, está me desprezando e coisa e tal. E o que a gente faz? E daí Abraão fala assim, Agar é sua serva, então faça o que lhe parecer melhor. O problema é seu. O problema é seu. E daí a gente vê então que a Sara, então, com essa permissão de Abraão, ela começa a maltratar Agar. E o que acontece? Agar vai e foge. Ela foge, então, para o deserto. E uma coisa muito interessante, por que a gente está trazendo isso aqui, é porque diz assim, versículo 7, o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. Gente, eu acho isso fantástico, quando a gente pode pegar esses aspectos do cuidado do Senhor, até para trazer um pouco dessa conversa hoje, da mesma forma que você está nos vendo através desse vídeo, Deus cuidando dos seus. Ou seja, vendo algumas injustiças que são praticadas no mundo e, de alguma forma, ele age em prol dessas pessoas, mesmo muitas vezes quando não é reconhecido dessa forma. E Agar, então, foge, o anjo do Senhor encontra Agar no deserto, e ele diz assim, que Deus vê, claro, né? Como ele diz assim, já que ele encontrou, ele viu, e o Senhor dá e pergunta para ela assim, de onde você vem e para onde você vai. Gente, eu não posso deixar de citar algo aqui, que vocês, né? Olha a referência, porque sempre quando cristão encontrava alguém, ou alguém encontrava cristão, qual era a pergunta que era feita? Não é, né? De onde você vem e para onde você vai. Quando você pega essa pergunta e coloca assim, gente, como que isso é importante, você ter referenciais e ter essa convicção para responder uma pergunta dessa. Se a gente coloca dentro do nosso contexto hoje como cristão, o que a gente responde quando alguém nos pergunta de onde você vem e para onde você vai? Né? Esse referencial que a gente pode trazer de antes e depois de Jesus, né? Como que muda a nossa convicção a partir dessa pessoa que se torna Senhor da nossa vida. E é interessante que Deus, aqui o anjo do Senhor, qual o conselho que ele dá? Ou seja, ela estava fugindo, o conselho que ele dá é assim, olha,
volte para sua senhora, submeta-se a ela, ou seja, se arrependa, veja direitinho, ou seja, desça do seu pedestal, entenda a circunstância, porque há uma promessa para você também. Eu acho que aquilo a gente tem um ensinamento muito precioso, né? Claro que com a história de Agar nós já sabemos que nós aprendemos sobre misericórdia e sobre graça, né, do Senhor em tempos difíceis. E sempre quando nós estamos nesse lado, né, de injustiça, a gente olha com a nossa lente de justiça para a situação. E Deus vê de uma forma muito diferente. E esta passagem, ela reflete muito isso. Porque Agar, ela foi expulsa por Sara, né? Abraão dá essa permissão, faça o que o teu coração, né? Faça o que o teu coração quiser. E Sara, acho que tomada ali pela raiva, pela inveja, não sei quais foram todos os sentimentos, mas a Bíblia diz que ela humilha Agar e a expulsa. E quando o anjo chega para Agar, que Agar está se sentindo humilhada, está numa situação de necessidade, está numa situação de injustiça, o que o anjo diz? Volte para a tua senhora e humilha-te. Mas, gente, eu acabei de ser humilhada, eu fui expulsa, eu vou voltar e eu vou me humilhar? Eu tive o filho, né? Então, assim, e quantas vezes nós estamos nessa situação? E Agar foi colocada nessa situação, né? Exatamente. Porque ela, né, a Sara deu ela para que Abrão, né, tivesse relações e ela tivesse filho. Então, tipo assim, ela foi colocada em todas essas situações, ela não teve escolha em nenhuma delas até agora. E eu acho que a única atitude, assim, que a gente pode ver de Agar, pelo menos que está na Bíblia, né, é a questão que daí ela começou a se sentir superior a Sara porque ela tinha engravidado. Mas exatamente isso, ela foi colocada nessa situação, foi humilhada, foi expulsa. O Abraão, que na teoria deveria pelo menos proteger ela por causa do filho, se omitiu, né? Falou para Sara, vai e faz o que você quiser. E ela tá nessa situação de desespero e desamparo mesmo, né? E é ela que tem que voltar e é ela que tem que se humilhar. E é interessante, né? Assim, quando a gente vê essa narrativa, porque ele fala, Deus faz essa promessa, que ele fala assim, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado, né? A partir desse momento, então, que ela sai, vamos dizer assim, de uma situação, eu diria cômoda e até certo ponto confortável, onde ela tinha tudo e ela sai para o nada. E quando ele faz essa pergunta de onde você vem e para onde você vai, e que ela não tem resposta para isso, quer dizer, a resposta de onde ela vinha, sim, mas para onde ela ia, ela não tinha essa resposta. E Deus vem e dá essa resposta para ela. Volta, né? E ele fala, porque eu ouvi o seu clamor angustiado. E depois, para a gente deslanchar aqui, né, nessa narrativa, que quando a gente vê no 13, no versículo 13 de Gênesis 16, ela fala assim, então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor. Ou seja, isso nos dá a ideia de que ela tinha um certo conhecimento prévio, obviamente pela convivência com Abraão e Sara, ali, né, nessa comunidade, e ela então, a esse Senhor que havia falado com ela. E é interessante porque a gente percebe o seguinte, até esse momento, com toda essa angústia, ela tinha o referencial das outras pessoas e agora ela passa a ter o referencial dela baseado numa experiência pessoal. E quando ela tem essa experiência especial, não deixa de ser, e pessoal, ela faz a seguinte declaração: tu és o Deus que me vê. Então ela traz isso, né?
pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Então, isso é bem marcante quando a gente traz esses aspectos do quanto é importante você ter uma experiência pessoal e, a partir de então, ter o seu testemunho em termos de comunhão com Deus, de caminhada cristã, não é mais dos outros, não é daquela pessoa, daquele homem, daquele servo, passa a ser o seu. Por quê? Porque o Senhor falou com você e, a partir desse falar com você, então você passa a vê-lo também. Então, esse olhar, a sua forma de ver o mundo, de interpretar as situações, as circunstâncias que muitas vezes te oprime, porque aqui era isso, né? Que a gente vê aqui pela narrativa bíblica, e a partir dessa experiência ela entender, né, o porquê o Senhor estava dizendo: volta para a tua senhora. Então, aqui fica basicamente essa base nossa para esse tempo que a gente vai ter junto. E que fascinante isso, né, gente? Mas, antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu quero te lembrar das nossas redes sociais, para você nos conhecer um pouco melhor, conhecer melhor o Ministério, se você ainda não conhece. Então, você pode nos acompanhar no Instagram, que é @Pão Diário Oficial, no Facebook, aqui no YouTube. Aproveita e se inscreva, por favor. Nós estamos contando com você. Você também pode ativar as notificações para acompanhar os nossos devocionais toda terça e quinta, o Pão Diário Cast, que é um outro tipo de podcast que nós temos por aqui também, entre outros conteúdos que nós estamos fazendo, incluindo Deus Ouve Elas. Já dando um spoiler, né? A nossa temporada está acabando, mas a gente vai ter um especialzinho aí de férias em janeiro para você não ficar sem conteúdo. E é isso. Acesse o nosso site, pãodiario.org, e também tem a página exclusiva aqui do nosso podcast, que é pãodiario.org.br/Deus Ouve Elas, que lá você pode conferir todos os episódios anteriores e também um pouquinho mais sobre o que é a nossa ideia aqui do podcast. E também nós estamos nas plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, entre outras diversas. Então você pode nos acompanhar por lá também. Falar sobre a temporada do Deus Ouve Elas é uma bênção, né? Porque para mim foi sensacional, assim. Só bênçãos para contar. Uma, porque é desafiador, então a partir do momento que você é desafiada a algo, você busca busca mais conhecimento, mais preparo. Então só a partir daí você já tem uma mudança na sua rotina, na sua vida. Estarmos reunidas é sempre maravilhoso. A gente costuma dizer aqui nos bastidores que é o nosso grupo de estudos, né? Porque Losane Winter, a nossa teacher, ela é maravilhosa. Reunir 4 gerações, isso eu achei genial, porque torna o podcast, ao mesmo tempo que leve, gostoso de ouvir, acessível a todas as faixas etárias. E isso faz parte da nossa missão aqui no Ministério Pão Diário, que é tornar a palavra acessível e compreensível a todos. Então, que bênção que nós podemos ser usados para falar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do reino de Deus, também desta forma. É abençoador isso. Sobre o tema oração, nós não poderíamos ter começado com um tema melhor, né? Porque isso já ajusta a nossa caminhada cristã, já alinha a nossa vida, e a partir daí a gente só vai acrescentando e nos alimentando até o vaso ser transbordado. E isso acontece com todas nós, né? Cada vez que a gente vai preparar o assunto, o tema, o Espírito Santo primeiro fala com a gente, às vezes nos quebranta, quebra, molda de novo, nos enche, e é sempre aprendizado muito grande, uma ministração muito grande na nossa vida para a gente poder transmitir para vocês. Tem sido assim um tempo muito especial estar com as meninas, estarmos falando sobre diversos temas, poder compartilhar das nossas experiências, e eu espero que isso chegue, né, à casa de vocês, ao coração de vocês, como um alimento para a alma. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada,
aquilo que a gente sempre fala, né? Mande os seus comentários, mande o seu testemunho, para que a gente possa também estar melhorando cada dia mais e fazendo algo para vocês também, que fique bom para vocês. Porque essa é a nossa missão, né? Como discípulos de Jesus, é levar o ID, é anunciar a palavra de Deus. E o podcast é mais uma ferramenta para isso. Então, a gente quer fazer algo que você também possa usar, possa divulgar para as outras pessoas, evangelizar e também anunciar aí as verdades de Cristo. Fique com a gente na próxima temporada, nós vamos estar falando sobre autoestima, Ih, não pode falar. Shhh, não pode. Fica com a gente, fica com a gente que vai ser bom. Vai ser bênção para sua vida cristã, bênção para sua vida como um todo, né? Que Deus abençoe e até a próxima, gente. Olá, aqui é a Jéssica. Vim compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência de como foi gravar o podcast Deus Ouve Elas. Para mim foi um momento, né, nesses últimos meses bem importante, bem bacana, não só apenas por ter que separar um tempo para dar aquela estudada para cada episódio, mas também de compartilhar, né, e não apenas de entregar algo, mas receber, né, de aprender juntamente com as meninas e aprender também com as experiências dela. Acho que cada uma aprendeu ali com a experiência da outra, cada uma pôde aprender uma com a outra, né, porque a gente estava ali debatendo sobre um mesmo assunto, sobre um tema que a gente tinha escolhido, mas eram pontos de vista diferentes. Era um ponto de vista da Jéssica, um ponto de vista da Cat, um ponto de vista da Lô, um ponto de vista da Lana. Então, foi um conhecimento que a gente foi adquirindo conjuntamente. Então, acho que isso foi uma experiência bem bacana, esse compartilhar, esse estudar e esse aprender, né? E para mim foi bem bacana também pela questão de alguns episódios a gente falava sobre altares de oração e nesses últimos meses eu pude experimentar realmente um Deus que ouve. Eu realmente vi e me vi, né, sendo ouvida por Deus. E não sendo apenas ouvida, mas sendo vista por um Deus que vê e por um Deus que ouve. Então, um novo altar, obviamente, de oração foi construído nesses últimos meses também. E nos primeiros episódios a gente, né, falou o que era oração. Eu lembro que a minha resposta foi alguma coisa no sentido de afeto, né, de se sentir acalentada. E eu acho que além disso também é sobre confiança, né? Quando eu oro, eu não jogo palavras ao vento. Eu oro porque eu confio de que um Deus poderoso vai me ouvir. Um Deus está atento às minhas petições. Ele está querendo que eu fale, que eu achegue a Ele. E é com essa confiança que eu me achego a Ele. Então eu acho que hoje, se me perguntar o que é oração, é confiança num Deus que ouve e num Deus que vê e que está atento, né, as minhas necessidades, não apenas aquilo que eu acho que eu preciso e necessito, mas aquilo que Ele sabe que eu preciso e necessito. Então, para mim, foi um momento muito bacana de aprendizado. E eu espero que tenha sido para você também um momento de aprendizado, um momento bacana de compreender, às vezes, questões pequenas, de passagens que a gente lê rotineiramente, mas não presta atenção. E que, como a gente diz, né? Ali na mesa nós estamos em 4 conversando, mas o papo envolve todas vocês que nos ouvem e que hoje estão nos vendo. Então, esperamos vocês também na próxima temporada para uma nova roda de conversa, com um novo tema, mas com o mesmo propósito, né? De ajudar você na sua caminhada cristã. Até mais! Tem um textinho que eu vou ler para vocês, que vocês vão encontrar no livro Mulheres da Bíblia. Aliás, hoje nós trouxemos alguns livros de publicações Pão Diário, em todos eles você vai ler a respeito das mulheres que nós falamos nessa temporada, Ana, Esther, Sara, Maria. E Agar, você encontra a história, um pouquinho dela aqui no Mulheres da Bíblia. E nesse aqui tem um textinho que fala já, a gente, né, só fazendo ali um retorno a essa questão da fuga de Agar, né, que diz assim: a fuga de Agar era compreensível,
porém não aceitável aos olhos de Deus. A maneira como Sara tratou Agar foi incorreta, mas 2 erros não fazem um acerto. O anjo do Senhor disse a Agar para retornar e ser submissa à sua senhora. Imagine como deve ter sido difícil para Agar ouvir essas palavras, como nós comentamos, né, meninas? Ao lermos o restante da passagem, vemos que Agar obedeceu ao que o anjo do Senhor lhe disse. E talvez, como eu, você esteja imaginando como Agar encontrou coragem para retornar. E o próprio Deus lhe deu a força para fazer o que era correto. Em Gênesis 16:13, Agar disse: Tu és o Deus que vê. E a partir daqui, a gente segue a nossa conversa com esse olhar para o Deus que não apenas nos ouve, mas o Deus que nos vê. Agar volta para casa, novamente ela passa por situações de humilhações, só que dessa vez Agar não é expulsa por Sara, mas sim por Abraão. E o que torna essa decisão muito mais complicada. Nesse ponto, Sara já teve a sua promessa cumprida, ela se torna mãe de Isaac, Ismael já está ali próximo dos 13 anos, algumas situações começam a acontecer ali de conflitos entre a família, com o irmão, ciúme, eu sou primogênito, não, esse é o filho da promessa, e toda uma questão aí de história, né, que nós não vamos adentrar nela de uma forma mais profunda, mas sim na atitude que isso leva a Abraão, que é expulsar Agar e Ismael. Dessa vez, Agar não está sozinha, mas ela está com o seu filho Ismael, de apenas 13 anos, no deserto. E o que é muito mais complicado, porque às vezes a gente se vê no mundão, sozinho, né? Vou sair aí de mochileira na vida. E é muito mais fácil a gente se virar. Mas agora ela sai com água, com um bocado de pão, que não se sabe por quanto tempo isso vai durar. Então, ela sabe que a sua provisão é limitada, está no deserto, com o filho já desfalecendo por conta da fome e do calor, e novamente ela tem um novo encontro com o Senhor. E dessa vez a gente vê novamente a provisão de Deus, porque é interessante, né? Porque na angústia de Abraão, da primeira vez ele fala para Sara resolver a questão. Dessa vez ele vai e pergunta para Deus. E Deus fala assim, não, realmente pode despedi-los, né? E fala assim, porque aí a gente vê por que Deus diz isso a Abraão, né? No sentido de trazer, já que ele estava tão inquieto, ok, que o Senhor ia cuidar deles, é o que a gente vê. Não assim, a princípio parece que não, porque o menino está lá, acaba as coisas, né? Acaba a água, acaba o mantimento, e ela vai lá, foi sentar-se sozinho e coloca o menino à sombra de um arbusto, vai sentar sozinha. Ela, a Bíblia fala que ela chora sem parar, mas é interessante aqui que dessa vez, a primeira vez Deus ouviu o coração aflito de Agar. Agora Deus ouve o choro do menino. Exatamente. Deus ouve o choro do menino, aonde ele estava. Então, você vê ali novamente Deus reforçando essa promessa a Agar, né, que de Ismael ele faria realmente uma grande nação. E aqui a gente vê um outro aspecto que dá para ter um gancho. Por quê? Porque muitas vezes, em momentos de aflição, tem duas coisas, em momentos de sofrimento e aflição que a gente experimenta. Mesmo tendo essa confissão, né, convicção em Deus. Uma é que no sofrimento e na angústia, muitas vezes, a única voz que a gente ouve é a nossa. É a voz do nosso sofrimento, da nossa aflição. E por isso que muitas vezes a gente fica assim, Deus está em silêncio. Claro, Ele só vai falar quando você se aquietar. Por quê? Como que Ele vai falar se você não está ouvindo? Para que Ele vai falar se você não está ouvindo quando a única voz, né? Por isso que quando a gente olha lá o Salmo 46, lá no finalzinho, se eu não me engano, versículo 10, que ele fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E você pega o Salmo 46, ele vai construindo de uma maneira assim, que a gente pode trazer uma analogia do que seria as perturbações, o volume de situações, e lá no final ele fala assim,
aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então a gente pode perceber isso, que em momentos de aflição, de angústia, nós precisamos aquietar o nosso coração para ouvir Deus. E uma outra coisa também, que no momento de aflição e de sofrimento, a única coisa que a gente vê é o sofrimento e a angústia, a gente não consegue ver mais nada. Então, às vezes, a gente fala assim, de vez em quando a gente tem que dar uma de poliana, né, e tentar buscar o lado bom das coisas. Mas, na verdade, a gente percebe isso aqui, que no versículo 19 ele diz o seguinte, né, que já que a gente tem essa descrição da angústia, da aflição, imagina você lá olhando, esperando seu filho morrer, isso na cabeça dela. Era isso que ela estava vendo acontecer. Vendo a circunstância. Vendo as circunstâncias, porque era legítimo isso, dado toda a situação que ela estava vivenciando até ali. Mas ele assim, então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Gente, que fantástico isso. Né? E como a gente trazendo isso para a nossa realidade, exatamente, a gente tem duas lições aí. Uma é nessas situações onde a gente ouve a nossa própria voz, que a gente precisa se aquietar, e outra é que nesse Deus nos ver, vendo toda a situação, realmente esse toque sobrenatural dele tocar, assim, abrir os olhos do nosso coração, da nossa mente, e muitas vezes até o físico, como acontecer aqui, para enxergar a provisão de Deus em um momento tão angustiante como esse. Para mim isso é fantástico, olhar isso aqui, ver, cara, que lição tremenda que a gente pode trazer para a nossa vida pessoal, para as situações que a gente enfrenta, porque de fato que, além de Deus nos ouvir, realmente Ele nos vê e entra com provisão, de uma maneira sobrenatural, muitas vezes, e Ele tem entrado, só que muitas vezes a gente não consegue enxergar, dado o tamanho, a dimensão que a gente da situação que a gente está enfrentando em determinados momentos. E tem um comentário. Desculpa, gente. Pode falar. Tem um comentário até da Bíblia de Spurgeon, até deixei anotadinho aqui, que ele fala que Deus não somente nos ouve, né? No sentido de nós não temos que nós clamarmos a Deus para Ele nos ouvir. Claro, isso é muito importante, e já falamos disso nos episódios anteriores, né? Mas Ele também nos vê, né? Assim como para Agar, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a nossa necessidade, Ele vê o que a gente precisa para conseguir seguir em frente. E isso tem muito a ver lá com o nosso primeiro episódio, o Não Temas, que a gente puxou o foco ali do Setembro Amarelo. Nós já estamos aqui em dezembro, mas o tema é pertinente. E se você ainda não ouviu, você pode acompanhar aqui, né? Nós temos aqui no YouTube também, ou nas plataformas de streaming, ou no nosso site. É o primeiro episódio, Não Temas. Podem continuar, meninas. Uma coisa que também é legal a gente ver esse paralelo na história de Agar é o significado do nome do filho, né? Sim. Que é basicamente Deus ouve. E o nome que ela deu para Deus foi Aquele que me vê. Então, tipo assim, é um paralelo muito bacana com o que a gente tá fazendo, né? Tanto o podcast quanto esse especial em vídeo. Que é realmente saber e perceber que Deus realmente nos ouve e Ele realmente nos vê. Então, a gente não precisa, muitas vezes, expressar em palavras aquilo que a gente sente, porque Ele já vê o nosso íntimo, o nosso coração, e até, às vezes, aquilo que a gente não sabe como expressar em palavras. Tem outro ponto aqui que o livro nos diz, que fala assim: nós devemos aprender a nos protegermos contra as tentações, mesmo quando elas são forçadas sobre nós. Aqui nós temos Agar, que é uma serva, que é dada como concubina, né, a Abraão para gerar por Sara. E a gente pensa, né, mas como dizer não? Como a gente, se de repente eu estou numa situação, ou no meu trabalho, ou na minha casa, com o meu marido, com o meu filho, enfim, com um terceiro, como dizer não se eu não concordo com essa situação, né? E uma das consequências, tá claro, gente, a gente sempre traz aqui o contexto cultural da época, né? Obviamente, para Agar, ela dizer não aqui era uma situação quase que impraticável. Mas trazendo para os nossos dias, né? Lembrando como nós começamos aqui o nosso texto de hoje, o nosso vídeo de hoje, é que diz que já se passaram gerações. Hoje o nosso desafio é sermos diferentes, é avançarmos à luz da palavra de Deus. E hoje nós temos essa condição do não.
E nós temos que buscar em Deus esse encorajamento, porque como mulheres, e muitos ainda nos olham com uma certa fragilidade, com uma certa submissão que não é bíblica, e nos impõem situações assim, com esse olhar, né, de menosprezo para nossa posição, ou simplesmente pelo fato de sermos mulheres. Mas em Deus nós encontramos essa força e essa coragem para nós nos posicionarmos à luz da palavra de Deus e nós falarmos o não quando for necessário, o sim quando for necessário, o apoio para aquilo que é correto. E Agar nos mostra essa insensatez de tomar uma decisão precipitada. Novamente, né? A Bíblia não nos diz se Agar ela adorava a Deus, o tanto que ela conhecia o Deus de Abraão, né? Porque aqui a gente sempre olha essas mulheres, Sara, nós falamos nisso, era muito Deus do marido, né? Foi só num outro momento que elas construíram esse relacionamento pessoal com Deus, os conheceram através delas. E aqui, hoje, nós já temos essas lições. Nós podemos olhar para esses testemunhos, para essas lições que nos ensinam. E a gente pode aprender com todas elas. Em segundo, Agar nos mostra a insensatez de tomarmos decisões precipitadas. A gente sempre leva, né, novamente essa questão cultural, e a Bíblia também nos diz o quanto Agar ela conhecia o Deus de Abraão. Mas nesse relacionamento dela, nessa necessidade dela, ela conheceu agora o Deus de Agar, né? O Deus que agora é dela também. E, obviamente, ela soube reconhecer o senhorio de Deus por conta do relacionamento com Abraão, daquilo que ela observava com Abraão, do quanto Deus falava com ele e como ele se relacionava com Deus. Porque quando o anjo aparece, ela reconhece, né? E a gente tem comentado sobre outras mulheres que não aprenderam com lições passadas. E aqui nós temos mulheres que nos ensinam, que nos inspiram e que nos mostram que passo nós podemos dar, mesmo que a gente não esteja assim exclusivamente dentro da mesma situação, mas nós passamos por situações similares. E dessas situações similares nós temos na Bíblia, à luz da palavra de Deus, esses ensinamentos tão profundos. E olhando pelo lado positivo da vida de Agar, mais uma vez, né? Ele revela o cuidado e a preocupação de Deus, que demonstra aos necessitados e humildes. Agar também nos ensina que podemos encontrar refúgio em Deus, em meio às mais adversas situações da vida. Assim como vimos na vida de Sara, a história de Agar nos lembra o quanto Deus é soberano. Ele mostra seus planos e sempre cumpre o que promete. Sim, e eu acho que fica até um apelo, né, para você, especificamente que está nos assistindo agora. Independente das situações, Deus está te vendo, sim. E pode ser que, assim como Agar, você ainda não tenha tido o seu encontro com Deus, né? Todas nós aqui já passamos pelos nossos encontros pessoais. Eu, por exemplo, cresci na igreja e tudo mais, meus pais são cristãos, mas eu tive meu encontro pessoal com Deus quando eu era um pouco mais velha e tudo mais. Então, se você acha que Deus não está te ouvindo, não está te vendo porque você ainda não conhece, pode ter certeza que sim. Porque assim como Agar, mesmo ela ainda não reconhecendo a ele, mesmo ela não conhecendo a ele, ele já amava, ele já te ama, e ele foi ao encontro dela prestar o socorro. E com esse evento em específico, né, com esse momento tão especial, ela viu que ele é o Deus que a vê, né? Ela reconheceu, ela entendeu isso. Então, se você está passando por uma dificuldade, um momento difícil, de lutas mesmo, de sofrimento, e você acha que Deus não está te vendo porque você ainda não teve o seu contato íntimo e pessoal com Ele, pode ter certeza que Ele está te vendo sim, e Ele quer ter esse contato íntimo e profundo com você. Então, dentro disso, de tudo aquilo que a gente tem comentado e compartilhado, né, especialmente nesse episódio, como é bom a gente poder chegar e poder perceber que essa é a nossa experiência pessoal, né? Como é bom a gente poder, lembra que a gente sempre comentava aqui, como é bom a gente ter referenciais que é por o altares, que é para ele que a gente volta quando a coisa meio aperta. E como é bom a gente poder ter, em momentos bem específicos, até em momentos assim, até mais angustiantes e de dores, né? Que eles, de certa forma, são mais marcantes,
a gente poder trazer de uma maneira bem pessoal essa declaração de Agar, né? Que Deus é aquele que nos vê, mas também naquela circunstância eu poder declarar que eu vi aquele que me vê, porque ele entrou com provisão, às vezes não só no aspecto material da coisa, mas ele entra com essa provisão, às vezes trazendo uma pessoa para o teu lado, através de um abraço, através de uma palavra, ou tantas coisas, assim, coisas pequenas, muitas vezes, onde ele traz essa manifestação desse cuidado no sentido, eu estou vendo você, eu estou cuidando de você. Só para fechar, uma vez, logo assim que eu cheguei em Curitiba, não conhecia ninguém, e quando eu comecei a trabalhar numa das igrejas aqui em Curitiba, eu conheci uma família, e essa família me trouxe para junto dela de uma maneira assim inexplicável, porque foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu entrei naquela igreja. E a partir daquele momento, ela já me trouxe para dentro da casa dela, sem me conhecer. Eu não tinha carta de referência, gente, para vocês terem uma ideia. Em Curitiba? Em Curitiba, né? Coisa de... enfim. E daí, toda quinta-feira eu participava do jantar familiar, onde a família se reunia e me trazia junto. Que precioso foi isso, no sentido que muitas vezes eu falo assim, Deus, eu estou sozinha aqui, eu acho que eu entendi tudo errado, eu entendi a tua direção, não era só uma vontade de mudar de cidade, eu entendi que o Senhor tinha me trazido para esse lugar, e olha, em muitos momentos era aquela coisa de angústia mesmo, eu falei, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Sem emprego, sem isso, sem aquilo, sabe? Aquele tipo de coisas típicas, aquele cenário assim, que eu só tinha esperança em Deus. E Deus me traz para dentro dessa família e diz assim, eu estou te vendo e eu estou cuidando de você. Né? Que precioso, que referencial que isso foi para mim e que até hoje eu tenho contato com essa família. Né? Foi algo que não foi assim de momento, mas é algo que Deus paulatinamente me lembra quando alguma coisa aperta, assim, eu tenho cuidado de você. Então, como é bom a gente ter esses referenciais, né? E outras coisas bem menores que essa, coisa assim que eu vi e eu falei assim, eu falei assim, no meu coração, eu falei, que vontade de ter isso. E no dia seguinte alguém chega trazendo uma coisa pequena. E você fala assim, cara, realmente Deus, além de me ouvir, Ele me vê. Né? Então, que bom a gente ter esses referenciais na nossa vida, porque é isso que nos dá esperança, é isso que aumenta a nossa fé e, ao mesmo tempo, nos dá propriedade e, de certa forma, uma certa autoridade, não me entenda mal, de poder compartilhar isso entre nós que aqui estamos, mas também com você que está nos assistindo hoje. A Lô falou algo ali que me chamou bastante atenção. Às vezes, a gente olha assim como a voz de Deus só para os raios e trovões, né? Só para aquilo que é muito grande que ele vai fazer. E a Lô comentou algo aqui nesse seu testemunho, do quanto Deus também via as pequenas coisas, os detalhes, que para nós, quem está passando por aquele momento, vai ser algo muito grande, né? Então vamos estar atentas. Ao acordar, né, coloque o seu dia na presença de Deus, peça ao Espírito Santo para que abra os seus olhos, os seus ouvidos, para que você perceba, para que todas nós possamos perceber esses detalhes, porque Deus está cuidando de nós em todo o tempo. É um livramento, às vezes até mesmo num pequeno atraso, que aquilo às vezes nos irrita tanto, né? Coisas tão pequenas a gente não sabe o que aquilo, né, vai gerar ou o que poderia ter gerado. Vamos buscar, né, colocar a nossa vida diante do altar mesmo, diante de Deus, e com certeza Ele vai estar cuidando de todos os detalhes. Vamos estar atentas a essa voz de Deus que fala na sutileza também, não só nos raios e trovões. Amém, gente? Amém. É isso. Amém. É isso aí. Pessoal, muito obrigada por terem nos acompanhado. E tem uma coisinha que nós sempre fazemos, que esquecemos, que é no começo, de a gente se apresentar. Então, se você já nos escutou, já acompanhou toda a temporada, você deve ter reconhecido a vozinha de cada uma. Mas se não, eu sou a Lana Carvalho. Eu sou a Cat Lopes. Eu, a Luzane Winter.
E eu sou Jéssica Machado. Não esqueça de nos acompanhar nas redes oficiais do Pão Diário, Facebook, Instagram, YouTube. Se você não curte o canal, não se inscreveu ainda, aproveita e faz isso. E acompanhe também os outros programas, caso você acabou não assistindo ou não conhecia mesmo a gente. Tem aqui no YouTube e tem nos streamings também. Porque Deus ouve elas. Deus te ouve e Deus nos ouve e hoje nos vê. hoje tem que mudar. Eita, é verdade. Porque Deus vê elas, Deus te vê e Deus nos vê. Até Tchau, gente. Até a próxima. Oi, Lana por aqui. Essa temporada pra mim foi muito especial, né? A nossa primeira temporada aí tratando de várias coisas super importantes, né? Pra a nossa base da vida cristã, que é a oração. Pra mim, a oração continuou sendo o relacionamento com Deus e tudo que eu preciso investir todos os dias, né? Com Deus, que é a intimidade, é o conhecimento, é a proximidade com Deus por meio da oração. Mas uma coisa que foi muito marcante pra mim, eu tava conversando com uma amiga esses tempos, baseado no nosso podcast e tudo mais, conversando sobre oração. E eu falei que eu tinha muita dificuldade com constância. E que é uma coisa que eu falei também lá nos primeiros episódios. E a gente tentando entender o porquê dessa dificuldade com constância, né? E daí eu lembro que eu tinha um pensamento assim a sensação, né? Tipo, se eu não orar, tudo bem, porque isso vai me fazer mal. Tipo, Deus não precisa de mim, então por ele acho que tanto faz, é mais por mim. Então se eu não orar, eu só vou me fazer mal, não vou fazer mal pra ninguém. E daí depois, em um dos estudos do Descubra a Palavra, que foram algumas bases para as nossas conversas, as primeiras principalmente, ele fala, né, como Deus se alegra com as nossas orações. E daí eu fiquei pensando, né, parece até uma coisa básica, assim, mas tipo, meu pai, por exemplo, né, meu pai gosta de conversar comigo, ele quer conversar comigo, ele quer gastar tempo comigo. Então por que com Deus seria diferente se ele é um pai perfeito, né? Então essa nova visão, assim, de, tipo, ver que Deus, ele não precisa, mas ele quer estar com a gente. E essa intimidade que é tão gostosa de, realmente, de investir, de manter a constância, sabe? Não é só um ritual, assim, cristão e tal. É mesmo como a gente já falou lá nos primeiros episódios, né? A gente sabe que não é um ritual, que é o relacionamento, assim. Mas conseguir aprofundar essa visão sobre o relacionamento foi bem especial pra mim. Então é isso. Espero vocês na próxima temporada.